Você já notou que o seu motor responde de forma diferente a cada dia? Há dias em que ele arranca perfeito e acelera imediatamente. Outros dias ele demora a arrancar e a resposta ao pedal é lenta. Não é a sua loucura. O motor muda o seu comportamento diariamente por múltiplos fatores. Hoje vamos identificar as 14 causas pelas quais o seu motor não responde consistentemente. Desde problemas mecânicos até sensores defeituosos e combustível contaminado. A razão número 1 é impactante e a maioria a ignora completamente. Esta é informação valiosa para diagnosticar e resolver antes de uma visita dispendiosa à oficina. Vamos lá. Razão 14. Sensor de posição do pedal acelerador, APP desgastado. O sensor de posição do pedal acelerador, APP desgastado, gera um sinal inconsistente. O pedal acelerador eletrônico tem dois sensores, APP1 e APP2, que enviam sinais de voltagem à ECU indicando a posição do seu pé. As pistas de carbono resistivas dos sensores se desgastam com o uso e o tempo, criando um contato irregular. Este desgaste gera sinais erráticos que o computador interpreta mal sobre a posição do pedal. Há dias em que o sensor funciona corretamente e outros em que envia um sinal fraco ou intermitente. O sintoma clássico é uma resposta do acelerador inconsistente. Dias o acelerador é sensível, outros você precisa pressioná-lo até o fundo para obter resposta. A verificação é feita com voltímetro medindo o sinal de saída dos sensores. Deve incrementar linearmente de 0,5 volts até 4,5 volts ao pressionar o pedal. Se o sinal salta entre valores ou há intermitência, o sensor está defeituoso. A alimentação dos sensores é de 5 volts e terra desde a ECU. Você deve verificar o cabeamento e continuidade. A reparação é a substituição do pedal completo a entre 150 e 200 euros. Alguns veículos permitem calibração com scanner automotivo para restaurar o sinal correto. Razão 13. Filtro de ar sujo ou obstruído. O filtro de ar sujo ou obstruído restringe o fluxo de ar ao motor. O motor de combustão interna precisa de uma mistura exata de ar e combustível para funcionar otimamente. O filtro de ar captura poeira, partículas e sujeira para impedir que entrem no motor. Um filtro obstruído restringe a quantidade de ar que entra, reduzindo a potência e resposta. A obstrução parcial gera um comportamento inconsistente. Em dias úmidos, o filtro absorve umidade e a obstrução é pior. Em dias secos, o filtro permite mais fluxo e o motor responde melhor. O sintoma é que o motor responde diferente segundo as condições climáticas, umidade e temperatura. A verificação é uma inspeção visual do filtro com uma luz brilhante através. Se a luz não passa, a substituição é necessária. O filtro de papel deve ser substituído a cada 15 ou 20 mil quilômetros dependendo das condições. O filtro de alto fluxo lavável pode ser limpo a cada 30 mil quilômetros. O custo de substituição do filtro é econômico, entre 15 e 30 euros. Muitos proprietários ignoram a manutenção do filtro de ar pensando que é um componente menor. A realidade é que um filtro sujo afeta significativamente o rendimento do motor e a economia de combustível. Razão 12. Acumulação de carbono em válvulas de admissão. As válvulas de admissão com acumulação de carbono são um problema dos motores de injeção direta, IGDI. Nos motores de injeção direta, o combustível é injetado diretamente no cilindro, assim que não lava as válvulas de admissão. Os vapores de óleo do cárter e os gases de recirculação, IGR, se depositam nas válvulas formando carbono duro. A acumulação de carbono reduz a área de fluxo de ar nas válvulas e afeta o enchimento dos cilindros. Em dias quando o motor está frio na partida, a acumulação de carbono restringe mais o fluxo e a marcha lenta é irregular. Com o motor quente, a expansão térmica do carbono reduz a restrição e o motor responde melhor. O sintoma é marcha lenta e irregular na partida a frio, perda de potência em baixo regime, mas quando o motor se aquece, melhora. A verificação é uma inspeção com boroscópio, uma câmera na câmara de combustão para ver as válvulas diretamente. A limpeza é o procedimento de walnut blasting, onde cascas de noz trituradas são disparadas a alta pressão sobre as válvulas para eliminar o carbono. O custo de limpeza é entre 600 e 800 euros em um serviço especializado.
A prevenção inclui aditivos limpadores no combustível e óleo de qualidade que previnem a acumulação. A condução esporádica a altas rotações ajuda a queimar os depósitos. Alguns fabricantes adicionam injeção dual, porta e direta, o que soluciona o problema, mas agrega custo e complexidade. Razão 11. Sensor de massa de fluxo de ar. AF contaminado. O sensor de massa de fluxo de ar, AF contaminado, dá uma leitura incorreta da mistura. O AF mede a quantidade exata de ar que entra no motor e envia o sinal a ECU para calcular quanto combustível injetar. O elemento do sensor, um arame quente ou película quente, se contamina com óleo, poeira e resíduos. A contaminação gera leituras errôneas e a ECU injeta combustível incorreto, criando uma mistura pobre ou rica. Há dias em que o sensor funciona aceitavelmente e outros em que as leituras são completamente erradas. O sintoma é que o motor arranca com dificuldade, marcha lenta instável, aceleração pobre e o consumo de combustível aumenta. A verificação é feita com scanner automotivo para ver os valores em tempo real do MAF. Em marcha lenta deve marcar entre 2 e 7 gramas por segundo dependendo do motor. Em aceleração, os valores devem incrementar proporcionalmente. Se saltam ou são erráticos, o sensor está defeituoso. A limpeza é feita com spray limpador de MAF específico. Nunca use outros químicos que danificam o elemento do sensor. Aplique o spray diretamente ao elemento do sensor e deixe secar completamente antes de reinstalar. O custo do limpador de MAF é de 15 euros. A substituição do sensor custa entre 150 e 300 euros. Razão 10. Velas desgastadas com eletrodo erodido. As velas desgastadas com eletrodo erodido geram uma faísca fraca e intermitente. As velas acendem a mistura de ar e combustível na câmara de combustão. O desgaste é normal com o uso. O eletrodo central da vela se erode e o gap ou abertura aumenta, fazendo a faísca mais fraca. Um gap excessivo requer mais voltagem para gerar a faísca e as bobinas de ignição trabalham mais duro. Em dias de umidade alta, a resistência elétrica aumenta e as velas desgastadas falham em acender consistentemente. Em dias secos com baixa umidade, a faísca é mais forte e o motor funciona melhor. O sintoma é partida difícil em manhãs úmidas, marcha lenta e irregular, falhas de ignição na aceleração. O motor funciona melhor em dias secos e temperaturas altas. A verificação é a extração das velas e inspeção visual. Você busca eletrodo desgastado, gap excessivo ou cerâmica rachada. O gap deve estar na especificação do fabricante, tipicamente entre 0,8 e 1,1 mm, medido com calibre. As velas de platina ou irídio duram 100 mil km. As convencionais duram 30 mil km. Razão 9. Bateria fraca com voltagem inconsistente. A bateria fraca com voltagem inconsistente afeta os sistemas eletrônicos do motor. A bateria proporciona a corrente elétrica para a partida e alimenta os sistemas elétricos quando o motor está desligado. Uma bateria envelhecida tem capacidade reduzida e a voltagem cai com a carga demandada. Em dias frios, a capacidade da bateria se reduz drasticamente porque a química interna se torna mais lenta. A voltagem baixa afeta a bomba de combustível, sensores e módulos de controle, gerando rendimento inconsistente. Em dias de calor, a bateria funciona melhor com voltagem estável e o motor responde normal. O sintoma é partida lenta, o motor gira fracamente e as luzes do painel estão tênues na partida. O motor arranca e funciona, mas a resposta do acelerador é inconsistente porque os sistemas eletrônicos têm voltagem insuficiente. A verificação é feita com voltímetro medindo a voltagem da bateria com o motor desligado. Deve marcar 12,6 volts com carga completa. Com o motor ligado, deve marcar entre 13,8 e 14,4 volts com o alternador carregando corretamente. Se a voltagem cai abaixo de 12 volts sob carga, a bateria está fraca e precisa de substituição. Razão 8. Combustível contaminado com água e sedimentos. O combustível contaminado com água e sedimentos obstrui os injetores. A qualidade do combustível varia de posto em posto porque os tanques de armazenamento estão contaminados. A água por condensação nos tanques de gasolina do posto e os sedimentos e ferrugem se acumulam no fundo.
O combustível contaminado causa obstrução parcial dos injetores com padrão de pulverização irregular. Há dias em que o tanque tem combustível limpo e o motor funciona perfeitamente. Dias em que o tanque tem combustível contaminado e a resposta é pobre. Os injetores parcialmente obstruídos geram mistura pobre nos cilindros afetados com perda de potência. O sintoma é marcha lenta e irregular, falhas de ignição, aceleração pobre e consumo de combustível aumenta. O motor funciona erraticamente, especialmente depois de encher o tanque em um posto duvidoso. A verificação é feita com scanner automotivo buscando códigos de falha em cilindros específicos P0, 300 a P0, 308 por falhas de ignição. A inspeção visual do combustível no tanque busca água separada no fundo ou sedimentos. A água no combustível gera códigos P0087 por pressão de combustível baixa. A solução são aditivos secantes de água no combustível que absorvem água em pequenas quantidades. A limpeza de injetores com químicos limpadores ou aditivos no combustível de uso contínuo. O serviço de limpeza ultrassônica de injetores em oficina especializada custa entre 200 e 400 euros. Em casos severos, a drenagem completa do tanque de combustível e limpeza do tanque é necessária. Chegamos à metade da lista das 14 razões pelas quais o motor não responde igual cada dia. As próximas 7 incluem problemas críticos que a maioria ignora, diagnóstico complexo e soluções efetivas. Vamos falar de sistemas cruciais de temperatura, pressão e eletrônica. A razão número 1 é impactante, comum e devastadora. Continuamos. Razão 7. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ICT, com leitura incorreta. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ICT, com leitura incorreta gera uma estratégia de combustível errônea. O ECT mede a temperatura do motor e envia o sinal a ECU para ajustar a mistura de combustível e o tempo de ignição. O motor frio precisa de mistura rica e marcha lenta elevada. O motor quente precisa de mistura pobre e marcha lenta normal. Um sensor defeituoso envia sinal incorreto e a ECU pensa que o motor está frio quando está quente ou vice-versa, fazendo ajustes errôneos. Há dias em que o sensor reporta temperatura baixa e a ECU injeta combustível excessivo. O motor se afoga com marcha lenta alta. Dias em que o sensor reporta temperatura alta e a ECU reduz o combustível criando mistura pobre com perda de potência. O sintoma é partida difícil, marcha lenta irregular e consumo de combustível errático segundo a temperatura. A verificação é feita com scanner automotivo comparando a temperatura do ECT com a temperatura real do motor usando um termômetro infravermelho. O ECT deve mostrar temperatura ambiente com o motor frio e incrementar progressivamente enquanto o motor se aquece. Uma leitura congelada ou temperatura irreal indica sensor defeituoso. Razão 6. Pressão de combustível flutuante. A pressão de combustível flutuante por bomba, regulador ou válvula check defeituosos afeta o rendimento. O sistema de combustível deve manter uma pressão específica para que os injetores pulverizem corretamente. A bomba de combustível pressuriza o sistema, o regulador mantém a pressão constante e a válvula check retém a pressão quando o motor está desligado. Uma bomba desgastada gera pressão inconsistente. Dias funciona corretamente, outros a pressão é baixa. O regulador de pressão defeituoso permite que a pressão flutue gerando mistura rica, pobre ou errática. A válvula check ruim permite que a pressão caia quando o motor está desligado e a partida seguinte é difícil. O sintoma é partida prolongada, onde o motor tem que girar vários segundos antes de ligar enquanto a pressão de combustível se constrói. Marcha lenta irregular, aceleração pobre e perda de potência, especialmente em acelerações fortes. A verificação é feita com manômetro de pressão de combustível conectado à flauta de injetores para medir a pressão com a chave no contato e o motor desligado. A pressão deve estar na especificação, tipicamente entre 3 e 4 bar para motores de gasolina de porta ou entre 50 e 120 bar para GDI. Se a pressão flutua erraticamente, a bomba ou o regulador estão defeituosos. Se a pressão cai rapidamente com a chave desligada, a válvula check está ruim. Ouça a bomba de combustível com a chave no contato. Deve zumbar durante 2 segundos para pressurizar o sistema. Se a bomba está silenciosa ou não funciona, revisar fusível, relé e alimentação.
Razão 5. Termostato do motor travado. O termostato do motor travado gera temperatura de operação incorreta que afeta o rendimento. O termostato regula o fluxo de líquido de arrefecimento ao motor para manter a temperatura ótima de operação entre 90 e 95 graus Celsius. O termostato travado aberto significa que o motor nunca alcança a temperatura de operação correta. O motor frio precisa de mistura rica constantemente com consumo de combustível alto e perda de eficiência. O termostato travado fechado significa que o motor se sobreaquece com risco de dano grave. A temperatura de operação afeta diretamente a eficiência da combustão, a lubrificação do óleo e as expansões térmicas dos componentes. Em dias de temperatura ambiente baixa, o motor está frio por mais tempo. Com o termostato aberto, nunca se aquece corretamente. Em dias de calor, o motor alcança a temperatura rápido e funciona melhor. O sintoma é que o motor demora a aquecer, o indicador de temperatura nunca alcança o centro e o consumo de combustível é alto. O aquecimento interno é fraco porque o motor está frio e insuficiente. O sobreaquecimento faz com que o indicador de temperatura esteja na zona vermelha com vapor saindo do capô. A verificação é monitorar a temperatura com scanner. O motor deve alcançar entre 88 e 95 graus Celsius em 5 a 10 minutos de condução normal. Com o termostato aberto, a temperatura se estabiliza entre 70 e 80 graus e nunca alcança a ótima. Se o motor alcança a temperatura lentamente, o termostato está abrindo prematuramente. O teste físico do termostato é extraí-lo e submergi-lo em água quente com termômetro. Deve abrir a temperatura especificada, tipicamente entre 82 e 88 graus Celsius. A substituição do termostato é econômica, entre 30 e 80 euros e inclui a junta. A localização varia por veículo, mas geralmente está em um corpo de alumínio que se conecta com a mangueira superior do radiador. O ar no sistema de arrefecimento também causa temperaturas erráticas. A sangria é necessária. Razão 4. Válvula IGR travada. A válvula IGR de recirculação de gases de escape travada contamina a mistura de admissão. A EGR recircula uma porção dos gases de escape para a admissão para reduzir as temperaturas de combustão e as emissões de NOx. A válvula IGR se carboniza por resíduos e fuligem, ficando travada aberta ou fechada. A EGR travada aberta permite que os gases de escape contaminem a admissão constantemente e o motor funciona com mistura pobre. A diluição da mistura de ar e combustível com gases inertes reduz a potência e gera marcha lenta irregular. A EGR travada fechada não recircula gases, as temperaturas de combustão são altas e as emissões de NOx aumentam. Em dias em que o motor está frio, a EGR está fechada por funcionamento normal e o motor responde bem. Em dias em que o motor está quente, a EGR deve abrir. Se está travada aberta, o rendimento é pobre. O sintoma é marcha lenta irregular e instável, perda de potência na aceleração e hesitação. A luz de check engine com códigos P0401 por fluxo de EGR insuficiente ou P0402 por fluxo de EGR excessivo. Fumaça preta do escape por mistura rica de compensação da ECU com a EGR travada aberta. A verificação é a inspeção visual da válvula EGR buscando acumulação de carbono com a haste travada. Desmontar a válvula e limpar com químicos limpadores de carbono e escova de aço. A limpeza da válvula EGR é um procedimento de manutenção preventiva a cada 80 ou 100 mil quilômetros. A substituição da válvula EGR custa entre 200 e 500 euros para novas. Razão 3. Bobinas de ignição debilitadas. As bobinas de ignição debilitadas geram faísca inconsistente sob carga. As bobinas de ignição transformam os 12 volts da bateria em milhares de volts necessários para gerar a faísca nas velas. As bobinas envelhecem, a resistência interna aumenta, o isolamento se deteriora e a eficiência se reduz. Uma bobina fraca gera faísca suficiente com um motor em marcha lenta com baixa demanda. Mas sob carga em aceleração com alta demanda, a bobina não gera voltagem suficiente e há falhas de ignição. Em dias de temperatura baixa, a resistência elétrica é menor e as bobinas funcionam melhor. Em dias de calor, a resistência aumenta e as bobinas fracas falham em gerar faísca adequada.
Os sintomas são falhas de ignição na aceleração, o motor treme e a perda de potência momentânea. A luz de check engine com códigos P0300 a P0308 por falhas de ignição em cilindros específicos. O motor funciona bem em marcha lenta, mas falha sob carga ou aceleração forte. A verificação é feita com scanner vendo dados em tempo real para ver se as falhas de ignição incrementam na aceleração. O osciloscópio para ver o padrão de ignição é ideal, mas requer equipamento especializado. Você pode intercambiar bobinas entre cilindros para ver se a falha segue a bobina quando se move de cilindro. O teste de resistência primária e secundária da bobina com o ohmímetro se compara com as especificações. Se a resistência está fora de faixa, a bobina está defeituosa e a substituição é necessária. As bobinas individuais por cilindro custam entre 40 e 100 euros cada uma. O pacote de bobinas para múltiplos cilindros custa entre 200 e 500 euros. Os cabos de vela de alta tensão deteriorados também causam problemas similares. Inspeção e resistência. A umidade nos cabos ou velas causa curtos-circuitos onde a faísca escapa para a terra. Razão 2. Corpo de aceleração com borboleta suja. O corpo de aceleração com borboleta suja gera obstrução parcial do fluxo de ar. O corpo de aceleração controla a quantidade de ar que entra no motor. A válvula borboleta abre e fecha. A borboleta acumula carbono e depósitos de óleo da ventilação do cárter e gases de escape recirculados. Os depósitos reduzem a área de abertura. O fluxo de ar está restrito, a marcha lenta é baixa e afeta a resposta do acelerador. Em dias em que os depósitos estão secos e endurecidos, a obstrução é maior. Em dias úmidos, os depósitos se amolecem e a obstrução é menor. A variabilidade da umidade e temperatura ambiente afeta a consistência dos depósitos e o comportamento do motor. O sintoma é marcha lenta instável que oscila em RPM com o motor quente ou frio. O acelerador tem resposta lenta. Quando o pedal é pressionado, o motor demora a reagir. A luz de check engine com códigos P0505 ou P05 coro 6 por sistema de controle de marcha lenta fora de faixa. O motor se apaga em semáforos porque a marcha lenta cai demais. A verificação é inspeção visual removendo o duto de entrada para ver a borboleta diretamente. Os depósitos pretos acumulados nas bordas da borboleta e o corpo de aceleração indicam que a limpeza é necessária. A limpeza é feita com spray limpador de corpo de aceleração específico. Nunca WD-40 porque danifica os sensores. Você aplica o spray com a borboleta aberta para limpar os depósitos com um pano. Motor desligado e desconecte a bateria. Razão 1. Módulo de controle do motor ICU/PCM com glitch de software. O módulo de controle do motor ICU ou PCM com glitch de software, adaptações errôneas ou memória corrompida é a razão número 1. A ECU é o cérebro do motor. Processa a informação dos sensores e controla os injetores, ignição e sistemas. O software da ECU tem algoritmos complexos e adaptações. Aprende o comportamento do motor com o tempo e ajusta os parâmetros. As adaptações na memória da ECU podem corromper-se por voltagem baixa da bateria, desconexão repentina ou interferência eletromagnética. Uma ECU corrompida gera cálculos errôneos de mistura de combustível, tempo de ignição e controle de sistemas. Um glitch de software temporário causa comportamento errático do motor. Dias funciona perfeitamente, outros responde mal. A ECU armazena códigos de falha permanentes, pendentes e históricos que podem afetar a estratégia de controle. Há dias em que a ECU lê os sensores corretamente e o motor funciona ótimo. Dias em que as leituras são erráticas, o processamento é incorreto e a resposta é pobre. O sintoma é comportamento do motor completamente imprevisível e errático em marcha lenta e aceleração. A luz de check engine é intermitente, se acende e se apaga com códigos de múltiplos sistemas. O motor entra em modo de segurança, Limp Mode, com potência reduzida para proteger de dano. O reinício da ECU desconectando a bateria por 15 minutos apaga as adaptações e memória temporária. O motor funciona melhor imediatamente depois do reinício da ECU, mas logo o comportamento errático retorna. Aí você tem as 14 razões pelas quais o motor não responde igual cada dia.
Sensor APP desgastado, filtro de ar sujo, acumulação de carbono em válvulas, MAF contaminado, velas desgastadas, bateria fraca, combustível contaminado, ICT defeituoso, pressão de combustível flutuante, termostato travado, IGR carbonizada, bobinas debilitadas, corpo de aceleração sujo e ICU com glitch ou corrompida.